te prometeu, prometeu, não prometeu? E depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois sempre vela por tua palavra. Prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá. Passe o céu de passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. É fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá. Passe o céu e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Esse Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele é digno de ser adorado, como já foi dito aqui nessa noite. Se tem uma coisa que é maravilhosamente perfeita, é a boa, agradável vontade do Senhor. E Ele sempre faz na nossa vida conforme a vontade dEle. Ele sempre realiza em nós conforme aquilo que Ele tem proposto no coração para mim e para a tua vida nessa noite. Aleluia. E eu adoro a esse Deus que tem cuidado de mim, da mesma forma que eu sei e creio que Ele tem cuidado de ti. Porque o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Porque esse é o Deus que faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. É aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que nem sequer chegou ao coração, são as coisas que Deus tem reservado para mim e para você. E eu sei que Ele é fiel. Eu posso dizer nessa noite e garantir para você, Ele é fiel. E Ele faz o impossível acontecer na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que realiza milagres. Ele é um Deus de milagres. E nessa noite eu quero te dizer, abra o teu coração e creia. Não sei qual o problema que você entrou aqui. Não sei o que você precisa, nem o que você necessita para depois de amanhã, para amanhã ou para quando for. Mas eu quero dizer para você que Deus faz milagres acontecer na nossa vida. E se Ele disse que vai acontecer, então vai acontecer porque Ele é Deus. Amém? Vamos adorar a Ele nessa noite com essa canção? Aleluia. Ele vai fazer na tua vida. Eu conheço o teu cansaço, ouça isso. Eu conheço a tua dor. Quando pensa estar sozinho, do teu lado estou. Sabe por quê? Hoje pode estar difícil,
mas amanhã vai entender que tudo é parte do meu plano para cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu quero dizer pra você, e você vai dizer: valeu a pena acreditar, Jesus. Vale a pena acreditar nesse Deus. Vale a pena depositar nossa confiança no Senhor. Aleluia. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Sabe o que você vai dizer? E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Deus vai fazer, Deus vai fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. O nosso Deus é um Deus que faz milagres. Ele faz o impossível acontecer. O impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como é que Ele fez para chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez para chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Valeu a pena acreditar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu agradeço primeiramente a Deus, depois aos irmãos que vieram, a minha parceira que Deus colocou para me ajudar, e devolvo ao nosso pastor para estar orando pelo pregador. Amém. Vamos de pé, queridos. Quantos querem ouvir a voz de Deus ainda nesta noite? Ore comigo. Pai querido, Deus eterno, fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, meu Pai. E usa o teu servo, Senhor Jesus, na instrumentalidade do teu Espírito Santo, e fala com a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Com o nosso irmão. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Achei meio fraco. Paz do Senhor, irmãos. Quantos possam adorar nessa noite?
Quantos possam agradecer nessa noite? Quantos possam adorar? Vou falar novamente. Quantos possam agradecer nessa noite? Agradeça ao Senhor. Se você está aqui na casa do Senhor nessa noite, é momento de agradecer. Se você adentrou a casa do Senhor, é noite de agradecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade. Agradecer ao pastor Ziel pela confiança. Nós estamos aqui. Quero agradecer a irmã Josefa pelo convite. A palavra do Senhor que tocou em meu coração, eu confesso que eu queria trazer aqui uma palavra para os jovens, assim, uma palavra bem forte, para animar. Mas eu pedi direcionamento para o Senhor umas 2 vezes. Falei, papai, mas é um culto de jovens. Como é que eu vou pregar uma palavra dessa lá no culto de jovens? Mas se eu vim cá e fazer a minha parte, o Senhor não vai mover. Eu não vou agradar a Deus. Às vezes eu vou vir cá e pregar uma palavra do meu coração. Não vai acontecer nada, os irmãos vão sair daqui, às vezes até magoado. Mas a palavra que o Senhor colocou em meu coração está lá em Jeremias, capítulo de número 18. Aleluia. Oh, glória. Eu já sinto aqui a presença do Senhor tão grande em nosso meio. Se você está sentindo, começa a dar espaço para Ele, que você vai sair daquela porta sentindo a presença dEle. Mas que para isso acontecer, basta você dar espaço para Ele. Jeremias, capítulo de número 18, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias então desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo ali uma sua obra sobre aquelas rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão daquele oleiro, tornou-se então a fazer outro, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis se assentar, mas assente glorificando. Assente glorificando, porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor já falou através dos louvores, e Ele vem a falar através da palavra, que acabamos de ler em Jeremias, quando o Senhor fala com o profeta Jeremias, que manda que desce até a casa do oleiro. Jeremias então, sem entender nada, ele apenas ouve a palavra do Senhor e começa a descer então. Primeira coisa que Jeremias fez foi obedecer a palavra do Senhor. Sem entender nada, Jeremias então começa a descer a casa do oleiro. Eu acredito que os irmãos ainda também não estão entendendo. Eu também não estou entendendo, porque a palavra do Senhor, se era no culto de jovens, o Senhor tocou em meu coração que pregasse. Mas se Ele tocou em meu coração, é porque tem alguém dentro da casa do Senhor que precisa ouvir a palavra de Deus nessa noite. Assim como o Senhor Jesus, Ele falou com Jeremias: desce à casa do oleiro, que chegando lá eu quero falar contigo. Jeremias, sem entender nada, foi caminhando até a casa do oleiro. Chegando lá, quando ele avista aquele moço fazendo ali
aquele vaso. Jeremias sem entender nada, o profeta. Mas a palavra do Senhor era simples e fiel. Quando Jeremias então chega até a casa do oleiro, que ele observa aquele moço fazendo aquele vaso tão lindo, bonito. E de repente aquele vaso que ele estava fazendo ali se quebrou. Virou tudo o caco. Aquele vaso tão lindo, bonito, que aquele homem estava fazendo, se quebrou por inteiro. Mas Jeremias ainda não tinha entendido o propósito dele estar ali. E chegando lá, quando ele viu aquele vaso se desfazendo todo, Deus começa a falar com Jeremias. Está vendo esse caco? Está vendo esse vaso? Está vendo esse barro? Representa o quê? Representa a nação. Representa o ser humano. Representa cada um de nós. A palavra do Senhor, quando Jeremias desce até a casa do oleiro, que o Senhor queria falar com ele: está vendo este vaso? Está vendo este barro? Está vendo tudo isso aqui? É obra minha. Assim é o ser humano nas mãos do Senhor. Às vezes você adentrou a casa do Senhor parecendo um caco quebrado. Deus quer te restaurar. Deus quer te renovar nessa noite. Como aquele vaso que se quebrou na mão daquele oleiro. O Senhor quer te restaurar. Aí então Jeremias começou a entender o processo. Às vezes nem nós entendemos muitas das vezes que somos vasos na mão do Senhor, somos barro. Às vezes queremos fazer a nossa vontade, mas Deus nos adverte, que nos chama para que descemos também à casa do oleiro. Quando descemos à casa do oleiro, a primeira coisa que nós fazemos é sinal de obediência. É sinal de obediência à palavra do Senhor. Porque a partir do momento que nós estamos naquela zona de conforto, que descemos, é sinal de humilhar. Por isso muitas das vezes, irmãos, estamos alto, pisando alto. E o Senhor Jesus, Ele quer nos mostrar, Ele nos chama a atenção, que muitas das vezes devemos humilhar na presença do Senhor. Às vezes devemos humilhar. E Jeremias aí começou a entender. Às vezes o profeta queria fazer tudo conforme a tua vontade. E quando ele chega na casa do oleiro, que ele observa aquele homem fazendo ali aquele vaso tão bonito, mas aquele vaso se quebra. Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Nós desobedecemos à vontade do Senhor. Mas eu quero trazer a mensagem nessa noite, para que sejamos obedientes à voz do Senhor, para que façamos igual o Jeremias fez. Desce, desce. Desce até a casa do oleiro, porque lá você vai ver que somos barro. Somos barro. Às vezes o Senhor nos molda conforme agrada a Ele. Às vezes somos barro, que somos moldados. Às vezes nós pisamos tão alto, e muitas das vezes não entendemos a palavra do Senhor.
Às vezes queremos fazer a nossa vontade. Mas quando Jeremias desce à casa do oleiro, que ele começa a observar aquela obra, como foi cantado aqui, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Quando aquele oleiro fazia aquele vaso tão bonito, que tinha propósito sim de enfeitar uma mesa. Aquele oleiro fazia aquele vaso de uma forma tão bonita, mas aquele vaso se quebrou. Se você adentrou a casa do Senhor sentindo quebrado, às vezes sentindo como um caco, o Senhor é fiel para restituir, para refazer. Mas permita que o Senhor vai te moldar. Não seja duro, não seja duro, não seja duro para ouvir. Permita ser moldado novamente, porque o Senhor muitas das vezes Ele nos molda, e quando somos moldados, fazemos sim o melhor e ainda melhor para agradar ao Senhor. Cada vaso tem seu propósito. Para cada vaso tem seu propósito. Mas para que isso aconteça, nós devemos descer. Nós estamos alto e devemos descer. Quando descemos é sinal de obediência. É sinal de obediência a Deus. É sinal de obediência ao anjo do Senhor, que é o nosso pastor. É sinal de obediência. Quando estamos altos e descemos, é sinal de obediência. Obediência à voz do Senhor. A partir do momento que você é obediente e começa a dar espaço para que o Senhor venha te moldar, tem propósito na sua vida, tem propósito na sua casa. Mas a partir do momento, o Senhor nos faz para ser forte, ser um vaso que não vai se quebrar. Não, somos vitoriosos a partir daquele momento que demos espaço para o oleiro nos moldar novamente. Às vezes estamos com o coração tão duro e precisamos ser moldados novamente para agradar ao Senhor. Eu não sei o que eu estou fazendo, que eu não estou agradando o Senhor. Permita que o Senhor comece a te moldar. Permita que o Senhor comece a te moldar. Às vezes, para os seres humanos, você tem sido um caco sem valor. Às vezes, para o ser humano, você tem sido algo sem valor. Mas para Deus, você é importante. Para Deus, você é peça fundamental. Para Deus, você é importante. Mas para que isso aconteça, devemos descer. Devemos nos quebrar. Mas quando quebramos, permitimos que somos moldados. E a cada modificação que fizemos, o Senhor nos molda para melhor, para ser mais bonito. Porque como eu acabei de dizer, cada vaso tem promessa. Cada vaso não é porque se quebrou que não presta mais. Às vezes para o ser humano, às vezes para o mundo lá fora, muitos dizem: tá vendo irmã fulana, tá vendo ciclana. Mas o Senhor Jesus manda dizer que para Deus sim é importante. Para Deus sim é importante. Às vezes você adentrou a casa do Senhor se sentindo tão pequena, se sentindo tão desprezada. Mas para Deus, aqui dentro da casa do Senhor, você é importante. Às vezes para o mundo lá fora você não tem importância, mas para a casa do Senhor você é importante. Então permita que Deus te molde. Permita ser modificado. Permita ser moldado pelo Senhor. Que a cada vez que somos moldados, temos propósito. Às vezes o Senhor Ele permite que nós se quebramos todos,
Mas a partir do momento que permitimos sermos reconstituídos, ali vem uma peça mais bonita. Tá vendo, irmão, fulano de tal? Ele tinha uma arrogância, ele era isso e aquilo. Não sei o que aconteceu com ele. Ou tanto que ele está diferente. Ou tanto que o brilho que está nele está diferente. Ou tanto que ele está diferente. É porque ele se quebrou. Mas ele permitiu ser moldado novamente. Ele permitiu ser trabalhado. Ele permitiu ser trabalhado. Ele permitiu ser moldado. E quando somos moldados novamente, viemos mais bonitos. Viemos um vaso perfeito. Viemos um vaso tão bonito. Às vezes, o trabalhar de Deus em nossa vida ele é tão grande que não entendemos. Mas temos que dar espaço para Ele. Devemos permitir. Permita ser moldado por Ele. Permita ser trabalhado por Ele. Não deixe ser aquele vaso que quebrou e não tem fundamento, não tem mais valor, mas que permitimos ser trabalhado novamente. Porque somos trabalhados para a mão daquele que nos criou. Somos trabalhados na mão daquele que nos formou. E cada um tem propósito. Às vezes você não entende. Até Jesus, ele foi quebrado. Ele foi moído. Ele foi quebrado. Quando ele foi para aquela cruz, ele foi quebrado. Ele foi moído. Ele foi quebrado. Para que hoje nós possamos ser um vaso de valor. Para que hoje nós possamos ser um vaso cheio. Então, quando o Senhor Jesus ele falou com Jeremias, desce, vai à casa do oleiro, que lá eu vou te mostrar como é que funciona. Lá eu vou te mostrar que cada um de nós somos barro. Tem um hino de umas irmãs que cantou aqui numa festividade. Sou um barro, és oleiro, eu me rendo por inteiro, me refaço se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Mas muitas das vezes devemos permitir ser moldados, ser trabalhados, porque a partir do momento que você permite, a partir do momento que você permite novamente você ser moldado, cada vaso tem um destino. Às vezes é para enfeitar uma mesa, às vezes é para ser colocado em cima de um altar para receber uma rosa. A partir do momento que você deixa Deus trabalhar na sua vida, você vai ver o propósito dele acontecer. Você vai ver o propósito dele acontecer. Às vezes ainda não aconteceu ainda porque você não está deixando. Você não está deixando ele refazer. Você não está deixando ele refazer. Você não está permitindo ele refazer. Às vezes não aconteceu ainda porque você ainda não permitiu. Permita. Vamos colocar de pé. Permita ser moldado. Porque a partir do momento que você é moldado novamente, que aquele caco que estava tudo quebrado começa a tomar forma novamente, começa a ser modificado novamente, é porque tem propósito. É porque tem propósito. E o propósito dele vai acontecer a partir do momento que você permitir ser mudado. A partir do momento que você permitir ser tocado pelo Espírito Santo.
para ser trabalhado novamente. Às vezes você adentrou a casa do Senhor sentindo um caco, como aquele vaso que se quebrou na mão daquele oleiro. Às vezes você está sentindo uma peça sem importância, mas é lá no mundo lá fora. Porque aqui dentro da casa do Senhor você tem importância. Aqui dentro da casa do Senhor você é importante. Para Deus você é importante. Para Deus você é importante. Às vezes você pode não ter muita importância lá fora, para o povo lá fora, para o mundo. Mas para Deus você é importante. Mas dê espaço para o Espírito Santo te moldar. Dê espaço. Dê espaço. E quantas vezes se quebrar, permita que o Senhor vai te modificar novamente. Vai te moldar. Vai te moldar. Porque a partir do momento que Ele te molda, é porque tem propósito na sua casa, tem propósito na sua família, tem propósito no seu trabalho. Mas permitimos ser moldados. Muitas das vezes Ele chama a atenção para que descemos a casa do oleiro, para entender como é que funciona, para entender como é que funciona, para entender como é que somos. Somos barro na mão do oleiro. Eu confesso que fiquei surpreendido quando o Senhor me trouxe essa palavra. Mas sempre eu prego aquilo que o Senhor coloca em meu coração. Mandar que o veraço de dai. Na manto de co baraço de darada de ande camai. De que do veraço de ande cadarada mai. De badaco veramanda rada rada manda rai. Surie que o verada rada. Sude de passo de sude que era badaco de la vai. Às vezes a causa tá difícil. Tá difícil. Às vezes está difícil. Às vezes está pesado carregar a cruz. Mas é o Senhor que está refazendo. É o Senhor que está refazendo o teu trajeto. É o Senhor que está refazendo tudo. Mas permita, coloca na tua posição, coloca na presença dEle, que Ele que vai te dar força. E tem que dar nada. Espírito Santo, Senhor Deus e Pai, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, onde foi pregado o Teu Evangelho. Por isso descemos, por isso humilhamos nessa noite, ó Pai, na Tua presença. Pai, restitui a cada um dos Teus filhos. Às vezes porta se fechou, mas que essa semana vai começar a abrir novas portas, porque a palavra do Senhor é fiel para cumprir na vida de cada um dos irmãos. Ah, papai querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, podeis assentar por um instante. Aleluia, Deus abençoa. Aleluia, nosso irmão presbítero Eduardo pela palavra. Deus abençoe nossa irmã Cristiane, pelo louvor. Todos que vieram de forma poderosa, que Deus possa estar confirmando, aleluia, os milagres e a sua palavra no nosso coração, amém? Queridos, eu quero deixar já os avisos da obra do Senhor para esta semana. Temos amanhã a oração pela madrugada, nós continuamos buscando a presença de Deus, 5h30 da manhã, e 8 horas da manhã, departamento de irmãs, círculo de oração, também aí com a oração pela manhã, nesta segunda-feira.
E nessa segunda-feira, queridos, eu quero estar deixando aqui marcado a nossa reunião da diretoria e dos obreiros. Aleluia, reunião de organização para a nossa festividade, né, que vai ser, já ficou marcado a data, 11 e 12 de outubro, né? O nosso 20º aniversário deste trabalho. E eu quero estar convidando aí amanhã todos, intimando, né, irmãos? Não é convidando, não, intimando. Todos obreiros, obreiras, diaconisas, todos departamentos. Amanhã às 7h30 da noite, nós vamos estar aqui reunidos para nós trazermos aí a palavra da nossa festividade. E temos alguns assuntos também para tratarmos aí a respeito do crescimento e organização, administração da obra de Deus. Venham todos os irmãos que estão aí em cargos e são obreiros da obra do Senhor, amém? Terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus, todos presentes, aleluia. Quarta-feira, grupo familiar na Casa Mãe Terezinha, isso, né? Todos estão convidados para estarmos ali adorando a Deus na Casa Mãe Terezinha, do irmão Geraldo, amém? Quinta-feira do milagre, já tem um pregador? Isto, quinta-feira do milagre, continuação da nossa campanha em nome de Jesus Cristo. E aí segue no próximo final de semana aí a obra de Deus. Queridos, os jovens organizou um lanche ali, né? Cachorro quente, isso hot dog. Então todos, após o culto, passa ali, lanche, não vai ninguém sem estar participando ali. Os jovens se esforçaram para organizar, para prestigiar os irmãos, amém? Vamos de pé. Já estar então agradecendo a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana, que todo intento de inimigo contra a tua vida seja repreendido em nome de Jesus esta semana, que o Senhor Deus venha guardar a sua família, né, você no seu trabalho, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então ore comigo. Pai querido, Deus eterno, eu te agradeço, Senhor, pela vida do teu povo, meu Pai. Leva, Senhor, cada um em paz para os seus lares, dando uma semana de vitória. Abençoa o trabalho das mãos do teu povo. Pai querido, venha aguardar, Senhor, debaixo das tuas mãos potentes. Pai querido, é o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite, e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a cada um. E está terminado em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar seu irmão com a paz do Senhor. Uma coisa eu tô sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar.